Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estou eu aqui de volta com mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito do nosso amigo Espírito Santo. Eu já quero pedir para você, se você gostar do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que rolar por aqui, tá bom? E venha fazer parte dessa família linda em nome de Jesus. Vem comigo para a palavra. Romanos, no capítulo 8, do versículo 8 ao 11, diz assim: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, se ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Queridos, infelizmente ainda existem muitas dúvidas relacionadas ao Espírito Santo. A palavra que nós acabamos de ler nos diz que se nós temos o Espírito Santo, nós andamos em espírito. Nós não estamos na carne. E também nos diz que se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos dele. A Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 5, sobre os frutos do Espírito. Muitas vezes nós nos perguntamos, como que eu posso saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Eu gostaria tanto de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas que acreditam que se não falam em línguas é porque não tem o Espírito Santo. Isso é um equívoco da nossa mente, isso é algo que nós pensamos e que não é verdade. O fato de você falar em línguas estranhas só evidencia a presença do Espírito Santo em você. Mas isso não significa que necessariamente ou obrigatoriamente você precise falar em línguas. Claro que falar em línguas é algo muito forte que, além de evidenciar que o Espírito Santo habita em nós, também nos ajuda a sermos edificados constantemente na presença de Deus. Porque o falar em línguas, você está edificando a si mesma. Muitas pessoas sonham falando em línguas, acordam falando em línguas e quando está orando não consegue falar em línguas. Isso é porque você não põe para fora. Sua mente te engana dizendo para você que isso é coisa da sua mente, da sua imaginação, que não existe. Mas eu te digo uma coisa: pode pôr para fora, que é o Espírito Santo que já está aí. Você já está cheio do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 26, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, o fato de você ser cheio do Espírito Santo, o que evidencia que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando você não quer a glória de Deus para si, a glória que tem que ser dada a Deus para si, quando o Senhor te usa. Se você tem o dom da cura, o dom da profecia, tem dons, os dons do Espírito Santo, você não quer essa glória para si, você atribui ela a Deus. E você sabe que sem o Espírito Santo você não consegue fazer essas coisas. Sem o Espírito Santo você não é nada. Então isso evidencia mais ainda que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E como que eu faço para ouvir o Espírito Santo em mim? Como que eu faço para diferenciar a voz do Espírito Santo, a voz da minha carne ou a voz do inimigo? Olha só, os sussurros do Espírito Santo,
estarão alinhados com os frutos do Espírito, os frutos que estão aqui na palavra. Quando você ouvir algo de Deus que vai estar referente à palavra de Deus, você não vai ter dúvida. O Espírito Santo, ele nunca vai falar para você fazer algo que seja para desagradá-lo, ou ele nunca te induzirá a algo que seja contra a palavra de Deus. Se você estiver ouvindo algum tipo de voz que diga para você fazer algo que seja contrário à palavra, entenda, não é a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo vai te pedir que você seja uma pessoa mais amorosa. Por quê? Porque o amor é um fruto do Espírito. Ele vai te pedir também que você seja um pouco paciente, porque a paciência é um fruto do Espírito. Sabe, você muitas vezes não entende, você brigou com alguém ou alguém te magoou, falou mal de você, e aí você sente o Espírito Santo te compelindo a ir perdoar aquela pessoa ou até mesmo pedir perdão. E você fala, meu Deus, como que eu vou pedir perdão se eu fui a pessoa afetada? Como que eu fui pedir perdão se foi a pessoa quem me magoou, quem me machucou, quem me feriu, quem falou mal de mim? Isso são frutos do Espírito Santo fluindo em você de maneira naturalmente. Porque quando você tem o Espírito Santo, ele flui de você. Você não precisa se esforçar a fazer nada. Você não precisa se esforçar a agir de maneira que seja incoerente com a pessoa que você é. Agora o Espírito Santo vai te fazer agir de maneira coerente ao que ele é. Sem força, sem violência, porque simplesmente os frutos estarão fluindo de você. A palavra do Senhor fala sobre os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio. O Espírito Santo nunca te pedirá para você fazer o oposto, para você ser uma pessoa impaciente, para você ser uma pessoa amargurada ou rancorosa, porque não é isso que define os frutos do Espírito Santo. Agora eu tenho uma ótima notícia para você. Se você deseja agradar a Deus, Ele honrará a intenção do seu coração. Tornará a sua voz bem óbvia para você. Você não se confundirá. Você entenderá que é a voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, portanto, quando Ele falar, você irá reconhecê-lo. Atos no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois da ressurreição de Cristo, Jesus ele teria que voltar ao Pai, e ele disse para os discípulos: vocês não estarão sozinhos, vocês não estarão órfãos, eu enviarei outro Consolador. Ou seja, queridos, Jesus ele enviou o Espírito Santo que agora ele habita em nós. Jesus ele habitou conosco e agora ele habita em nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele é Deus. Posso adorar o Espírito Santo? Sim, ele é Deus. O Espírito Santo é onisciente, é onipresente? Sim, ele habita em você. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, se entristece com a nossa tristeza e quando nós o entristecemos também. Ele se alegra com a nossa alegria e ele nos consola nos momentos em que nós mais precisamos de um consolo, de um abraço. Ele sempre estará conosco. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso amigo, o nosso intercessor. Ele sempre levará para Deus as palavras que nós muitas vezes não conseguimos dizer quando estamos orando ao Senhor. Tamanha é a angústia que sentimos. Ele sempre leva para Deus a nossa oração. Eu quero te dar um conselho. Convide o Espírito Santo para orar contigo todas as vezes que você entrar na presença de Deus. Diga a Ele: Espírito Santo, eu te convido a orar comigo, me ensina a orar. Leve para Deus as palavras que eu não consigo dizer. Ah, queridos, quando você estabelecer um nível de intimidade, um nível de convivência, um nível de relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, eu te prometo, você não será mais o mesmo.
E depois em Atos, no capítulo 2, nós já vemos a descida do Espírito Santo. Jesus já tinha ido ter com o Pai. E agora o Espírito Santo precisava vir. Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, eis que um barulho como de um vento impetuoso invadiu o lugar e foi repousado sobre eles. Línguas repartidas como de fogo. Começaram a falar em línguas estranhas. E as pessoas começaram a dizer que aquilo ali era coisa da carne, que aquelas pessoas estavam todas embriagadas. E aí Pedro, queridos, Pedro se levantou dizendo: não, como que eles podem estar embriagados na terceira hora do dia? O que ocorre com estes homens é o que está escrito em Joel no capítulo 2. Que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Então, queridos, Pedro, pela primeira vez, estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que com o seu discurso ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. 3.000 pessoas se batizaram, se renderam ao Espírito Santo. E a palavra diz que depois dessas 3.000 pessoas se converteram em 5.000, ou seja, 5.000 almas para Deus, depois que ele estava cheio do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo para você neste dia, nesta hora? Que quando você for cheio do Espírito Santo, quando você buscar o Espírito Santo, a palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você será cheio do Espírito Santo, cheio de poder, de autoridade do Espírito Santo, autoridade para curar, para salvar, sabe? Para trazer para a presença de Deus aquelas pessoas que estão precisando. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não pensamos somente em nós. Muitas vezes a gente tem aquelas orações egoístas, egocêntricas, que a gente só pensa em nós mesmos, só olhamos para os nossos problemas. Mas quando o Espírito Santo nos invade, aí a gente não pensa somente em nós. As nossas orações passam a ser orações intercessórias, e aí onde a gente sente muito mais a presença de Deus, onde Ele passa a nos usar muito mais sobre o propósito que Ele determinou para nós. Ei, eu quero te dizer uma coisa, escute, existe um propósito de Deus, existe um plano maior de Deus para a tua vida. E esse plano está relacionado na obra do Senhor. Ele quer usar a tua vida, o seu testemunho, para que você venha resgatar vida para o reino. Vamos estreitar essa aliança em Deus. Vamos nos unir como igreja, buscar o Espírito Santo e resgatar as almas que precisam. Para eu estar aqui hoje, para você estar aí hoje, nós precisamos um dia de intercessão de alguém, de oração de alguém que era cheio do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo, ele é educado, ele é delicado, ele não é invasivo como o inimigo das nossas almas. Ele está na porta do seu coração, batendo e esperando você dar abertura para ele entrar. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos cear com o Senhor. Vamos dar abertura para o Espírito Santo entrar e mudar a nossa vida, para que através da nossa vida ele venha mudar outras vidas também. Que nós venhamos exalar o cheiro do Espírito Santo, que nós venhamos brilhar o brilho do Espírito Santo e que todos venham ver em nós a face de Jesus. Tudo isso para a honra e para a glória dele. Eu conto com você para que você compartilhe esse vídeo para outras pessoas que você entende que precisa ouvir essa palavra. Saiba que o Espírito Santo habita aí dentro do seu coração. Amém? Então é isso, meus amores, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa palavra, desse vídeo, tá bom? E que você tenha sido edificado também. Eu quero te pedir, me siga lá no Instagram, todos os dias eu coloco um videozinho de 1 minuto com uma palavra do Senhor para edificar a sua fé, em nome de Jesus. Assista os meus stories, que lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia com vocês, tá bom?
inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha e comente. O seu feedback é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Venha fazer parte dessa família linda, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!